com espírito crítico em relação aos seus próprios conhecimentos e mente aberta para as realidades de prática tecnológica. Seu modo de proceder deve visar o desenvolvimento do país como nação soberana e, frente aos colegas e contratantes de seu serviço, considerá-los como semelhantes a si próprios. Esse trabalho que proporciona aos profissionais do meio artístico certo privilégio exige, com maior razão, colaborar espontaneamente com a ação fiscalizadora do sindicato. 2. Procedimento indevido. O artista, técnico e as demais funções em que se desdobram as atividades artísticas não devem adotar os seguintes princípios: usar sua posição para coagir a opinião de colega de profissão ou de subordinado, cometer nem contribuir para que se cometa injustiça contra colega de profissão ou subordinado, aceitar a acumulação de atividades remuneradas que, em virtude de mercado de trabalho profissional, vem em prejuízo dos jovens colegas ou de colegas de desemprego, efetuar o acobertamento profissional ou aceitar qualquer forma que o permita, praticar concorrência desleal aos colegas, entregar qualificação indevida para si ou para outrem, ser conveniente ou conivente de qualquer forma com o exercício ilegal da profissão, usufruir concepção ou estudo alheios sem fazer referência ao autor, usufruir projetos ou roteiros de outrem sem autorização, procurar atingir qualquer posição agindo deslealmente, divulgar informações sobre o trabalho ou estudos do contratante do seu serviço, a menos autorizado por ele, proceder antes, durante e após o processo eleitoral ou em assembleia de maneira contrária aos bons costumes, ofensiva ou ainda que tumultue o evento. Terceiro, o profissional em exercício. Quanto à atuação profissional, deve ser efetivo o exercício da atividade profissional de acordo com o contrato de trabalho, desde que por prazo indeterminado. Durante a vigência do contrato de trabalho por prazo determinado ou nota contratual, e em não havendo prejuízo da qualidade dos serviços, poderá o profissional desempenhar outros trabalhos desde que não haja conflito de horário ou cláusula de exclusividade que impeça se desenvolver trabalho mediante ou análogo. Quanto à remuneração, não pode aceitar a remuneração inferior àquela definida em lei ou em termos que dela decorram. Não deve aceitar a remuneração inferior à estipulada pelos órgãos de classe. Na qualidade de profissional artístico, na vigência do contrato de trabalho, não deve divulgar dados caracterizados como confidenciais pelo contratante de seus serviços, salvo ser autorizado. Deve informar ao seu contratante qualquer ligação ou interesse comercial que possua e que possa influir no serviço que presta. Não deve aceitar de terceiros comissão, desconto ou outra vantagem diretas ou indiretas relacionadas com a atividade que está prestando ao seu contratante. No caso de atos antiéticos praticados em eleições e assembleias, fica proibido de votar e ser votado tanto no processo eleitoral, em que praticou a má conduta, como no próximo processo eleitoral a ser realizado. E no caso de assembleia, poderá ser retirado imediatamente do recinto. Tudo isso sem prejuízo das demais sanções previstas no Código de Ética, bem como das demais sanções legais previstas em normas estatuárias. Ok, muito obrigado. Nós vamos receber um convidado agora que vai falar um pouco de ética com a gente. Ele faz parte do Sindicato dos Jornalistas, o Renato Grande. Ele vem trazer uma mensagem para a gente, porque a gente percebe que hoje, em muitos dos setores, Renato está aí? Em muitos setores, se tivesse um pouquinho mais de ética, a gente precisaria de menos regras, né? Então, ele vai trazer um pouquinho da experiência. Vem aí, Renato. Renato Canto, nosso amigo jornalista. Bom, eu sou jornalista já há bastante tempo. Mais ou menos há 9 anos eu decidi trabalhar com sustentabilidade. E há 2 anos não adianta vir com outro tipo de trabalho, de conversa. Meu negócio é só trabalhar com sustentabilidade. E por quê, né? Por que eu resolvi partir para esse campo? Porque eu acho que as coisas hoje elas necessitam de grandes mudanças. E eu acho muito importante falar com um grupo de pessoas como vocês, como eu na área de comunicação,
profissionais de comunicação que falam para grandes públicos, vocês também falam. E nós que trabalhamos com informação, a gente tem que ter algum critério, utilizar determinados dados. Em 96 a gente tinha, mais ou menos no Brasil, em torno de 2.700.000 celulares. 15 anos depois, isso é dado de fevereiro, já está até desatualizado, são mais de 207 milhões de celulares. O que isso significa? Né? Quer dizer, muda tudo, muda o comportamento das pessoas. Né? Isso é o celular. Aí acrescente a isso, iPod, a internet rápida, né? Banda larga, Skype. Né? Aí você tem a nova geração aí do iPad 2 que já está começando a virar uma febre, que é caro agora, não é todo mundo que tem, daqui a pouco vai ser como o computador. Né? Lá no final dos anos 90 você tinha um caixote em casa, né, um computador grande para utilizar em casa, custava 4, 5 mil reais. Hoje, muitíssimo mais rápido, é desse tamanhinho, não custa 800 reais, 900 reais, você consegue comprar um netbook. Então são mudanças que parecem assim, é só uma evolução tecnológica. Não, todo o nosso comportamento muda em virtude dessas tecnologias. Bom, e aonde entra a sustentabilidade? Eu não sei se vocês já ouviram bastante falar sustentabilidade aqui, sustentabilidade ali, né? Vocês sabem o que é sustentabilidade? Porque foram feitas algumas pesquisas e mostram assim, as pessoas até agem com algumas questões ligadas à sustentabilidade, mas têm dificuldade em dizer exatamente o que é. Alguém arrisca, não? É um processo que não tem desperdício e que não tem escassez de nenhum material, de nenhuma coisa. É parte do que você está falando. Mas a ideia do conceito, ela é bastante simples de dizer e muito difícil de aplicar. O que é sustentabilidade? É a capacidade que nós temos de usar os recursos do planeta para que a gente viva bem, que a gente possa consumir, que a gente possa respirar, ar de qualidade, água, mas... desculpa. Assim, eu espero ser concluído. Tá. É possível o sistema social que a gente vive, uma sustentabilidade real? Tem que ser. No sistema capitalista, porque se o sistema ele visa o lucro, e para se ter lucro você precisa produzir, consumir, e para produzir precisa consumir. Sempre se inventa mais coisa para se consumir. E acaba se tornando uma coisa linear. Mas os recursos não são lineares. Exatamente, é isso que eu vou... Por isso que eu perguntei se é possível. Não, tem que ser, porque a nossa sobrevivência vai depender dessa capacidade do homem de se regenerar. Porque o que acontece? Bom, só terminando o conceito de sustentabilidade, né? Então fazer com que a gente possa hoje ter a capacidade de viver bem no planeta, de usar o que o planeta tem, mas também deixar que as próximas gerações sejam capazes de fazer a mesma coisa. Uma mãe, quando tem um filho, o que ela quer? Quer que o filho cresça bem, então tem coisa de alimentar, vai para a escola. Isso é sustentabilidade de uma criança. Sustentabilidade é uma coisa até simples em alguns momentos também, até do ponto de vista mais tradicional. Sustentável, se é uma cadeira não sustentável, ela cai, não tem pé a menos, escapando, coisa do gênero. Um negócio sustentável do ponto de vista tradicional, é um negócio que dê lucro ou empate durante um período, porque ele não pode ser deficitário o tempo todo. Não é sustentável do ponto de vista econômico. O mundo chega no processo, como eu falei, se eram 2,7 milhões de celulares, passou a ser 207 milhões em 15 anos. O que tem ali? Gasta-se energia para produzir. Um monte de tipos de materiais. Ali tem plástico, tem metais pesados, tem vários equipamentos, são todos eles finitos. Então se a gente pega e não sabe trabalhar esses materiais, ou seja, você usa para o celular, aí você descarta de qualquer jeito, ele vai parar no lixão, vai contaminar o solo, e esse material que poderia ser reutilizado, como você falou, de não ter desperdício, essa é uma das questões ligadas à sustentabilidade. Mas o que cabe a nós também, quando fala assim, como é que a gente faz, é complicado? Não é complicado a gente buscar uma sustentabilidade pessoal também. Se os negócios eles têm, por exemplo, as empresas, elas não podem simplesmente ficar gerando materiais o tempo todo sem fazer com que isso volte. Isso chama-se logística reversa. Está começando até agora, porque tem um negócio chamado Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que vai fazer com que várias cadeias produtivas comecem a retornar obrigatoriamente. Então, coisas que não eram comuns, que ele falava, descarta aí no canto, deixa o carro enferrujando,
né, contaminando o solo, quer dizer, que as coisas vão se acabando, elas são materiais, nós estamos no mesmo planeta. Então conceitos que eram naturais, como assim, jogar fora. Pela sustentabilidade não existe jogar fora. Por quê? Porque você está jogando no mesmo planeta. Então se você joga um sofá no rio, esse sofá vai voltar. Se uma sacola plástica vai para um bueiro, ela entope o bueiro. Então ela continua fazendo parte do nosso universo, só que ela pode fazer parte, num primeiro momento, muito positivamente, e num segundo momento, extremamente negativa. E aí como é que nós podemos agir? Quando a gente fala assim, puxa, essa coisa da mudança, desde quando a gente consumir de qualquer maneira, sabe, não ter a preocupação com o descarte, não ter a preocupação com o que a gente compra, não é importante. Tá? Quer dizer, nós não podemos, por exemplo, ter um consumo mais consciente sem que a gente perca a qualidade de vida? Eu acho perfeitamente possível. Olha só que engraçado. O petróleo, por exemplo, tem a Bacia de Campos, que é uma grande produtora de petróleo. Tem a coisa do pré-sal, que ainda tem várias discussões aí, mas a Bacia de Campos já é uma área de extração de petróleo, né? E os municípios ligados a essa área, né, todas essas cidades, somente lá no Rio de Janeiro, recebem um belíssimo dinheiro de royalties de petróleo. Tem uma cidade, né, tem algumas cidades, mas eu vou falar de uma, Mogi das Cruzes, aqui perto. Alguém é de Mogi? Aqui perto de Mogi. A área de Mogi das Cruzes, 65% do total do município, são áreas de preservação e nascentes de água. De lá sai mais ou menos metade da água que abastece a Grande São Paulo, região metropolitana. Né? Qualquer obra que vai se fazer nessas áreas, por exemplo, a prefeitura quer fazer não sei o que, tem que ter um monte de licença, e não pode tal coisa, não pode tal coisa, não pode tal coisa, porque são áreas de proteção. Quanto que esse município recebe pela água que ele abastece todo mundo? Nada. Zero. Agora eu pergunto a vocês, o que é mais importante, petróleo ou água? Petróleo é maravilhoso, tem um monte de serventia. Agora você não bebe petróleo. Se o petróleo acabar, a gente ainda vai dar um jeito de viver. Agora sem água, esquece. Né? Vão sobrar algumas bactérias aí que não precisam de água, porque o resto, todos nós precisamos de água. Então, é muito simples a gente fazer alguns exames de consciência e pensar, puxa, eu acho que dá para trabalhar um pouco melhor essas questões. Né? Não desperdiçar água, tomar o máximo cuidado com o desperdício de energia também, que a nossa energia, majoritariamente, ela vem da energia hidrelétrica, né? Não sei se vocês já sabem que o Brasil é considerado um dos países que mais tem a matriz energética limpa, que se fala, né? Então, o que é a matriz energética limpa? Que não usa, essencialmente, como na Europa, na China, nos Estados Unidos, é carvão, petróleo, gás, né? Gás natural. São coisas que cada um deles gera um pouco mais, um pouco menos, mas petróleo e carvão, por exemplo, geram muito gás carbônico, né? Dão grande contribuição para o aquecimento global. E nós, a maior parte da nossa energia vem da energia gerada pela água, que é das hidrelétricas. Porque nós temos essa capacidade, nós temos rios fantásticos. Tá? E aí o que acontece? A gente, fazendo esse exercício de consciência, vai facilitar a nossa vida, vai ser muito positivo. Como você falou, nós vivemos num regime capitalista. O regime capitalista, ele parte do princípio que é preciso vender. Só que, se você não tiver toda essa dinâmica que faça com que as coisas entrem no processo de produção, sejam consumidas e volte para a mesma máquina e não seja descartado de qualquer maneira, a gente pode ter possibilidade de manter até um sistema um pouco mais equilibrado. Sem isso, nós não temos condição. Porque, por exemplo, hoje nós temos problemas assim, já não temos mais onde colocar lixo em São Paulo. O nosso lixo está sendo jogado mais para frente, tá? São caminhões, quer dizer, além de tudo, se gasta muito dinheiro para transporte de lixo, e esse lixo já não vai mais para a capital, porque todos os nossos aterros eles foram esgotados, gastam-se milhões, porque são quantidade de lixo que dá uma altura de 12 andares. Então, quer dizer, tem que manter esse lixo equilibrado, porque também não pode cair. Então, se gastam milhões para manter esse equilíbrio lá, tudo lá. E um monte de coisa que está lá que poderia estar sendo utilizada de outra maneira.
Quando a gente busca informações a respeito dessa sustentabilidade, é interessante. Tem muita gente que fala assim, eu falo muito isso para jornalista, né? Em vez da gente ter uma pagininha de jornal escrito lá meio ambiente, falar lá do micro-leão dourado, da Amazônia e tal, e o resto vão falar de coisa séria, vão falar de economia, de política, de cidade e tal. Eu digo o seguinte, sustentabilidade está em tudo. Ela não pode ser uma coisa restrita a qualquer área. Quer ver uma coisa que eu coloco? É o seguinte, vocês ouviram falar das revoluções no Oriente Médio, Tunísia, Egito lá, né? Aí fala, pô, tem a ver com sustentabilidade, se o povo queria democracia. Ah, muito bem. Eram regimes que estavam mais ou menos há 30 anos no poder. Como é que de repente todo mundo foi pra rua, começou a achar aquele presidente ruim? Agora, opa, vamos todo mundo. Só por causa do Facebook e do Twitter. Você levantaria da tua cadeira só porque alguém mandou uma mensagem no Twitter e falou assim, vamos pra... Você vai pensar se te interessa ou não fazer aquilo. A questão, por exemplo, no Egito, é que a comida lá, o preço da comida, os alimentos, aumentou 40% em 6 meses. O que significa? Que ali, você, por exemplo, você é um revolucionário, você é um cara que não aguenta mais isso, você vai pra rua. Ele não. Ele tem 3 filhos e tal, ele quer mais ficar na boa. Aumentou 40%, ele não está conseguindo colocar comida em casa. Vocês dois vão para a praça, cada um com uma intenção diferente. Aí todo mundo vai, ou a gente derruba esse regime, ou nós estamos ferrados. Essa é a conclusão. E por que isso tem a ver com sustentabilidade? Por quê? O preço das commodities, principalmente no Egito, trigo, o consumo de trigo é gigantesco, lá, milho, soja, né? Todos os produtos são importados, eles não têm uma produção local forte. Então, quer dizer, a comida sobe e o governo não tem como equilibrar as suas finanças sem passar isso para os consumidores. Então, eu escrevi um artigo na minha coluna, tem uma coluna na Carta Capital, que, fazendo uma referência na época do governo Clinton. É a comida estúpida. Por quê? Na época, na eleição do Clinton, tinha um Bush pai lá, tinha ganhado uma guerra, então falou, pô, o cara ganhou uma guerra, vai ser eleito, né? E por que o índice dele estava caindo? Porque o povo americano estava preocupado com a economia. Então veio um assessor do Clinton e falou, é a economia estúpida. Então eu falo, é a comida, porque esse foi um fator decisivo. Se sobem as commodities, parte dos alimentos servem para, em vez de se alimentar a população, vão para biocombustíveis. Outra parte, o aquecimento global, que vai ressecando determinadas áreas agricultáveis, elas deixam de ser agricultáveis e não vão dar mais comida. Então, por exemplo, no Brasil a gente teve até a questão da inflação, aqui aumentou o alimento, mas nós somos grandes produtores de alimento. Então o governo tem como ir equilibrando até um determinado ponto. E eu escrevo nesse artigo assim, por enquanto caem ditaduras. Mas se não tiver, se o país não tiver como alimentar sua população, vai cair democracia também. Então, o que é bom, cair um ditador de 30 anos, maravilha. Vai cair um governo democrático e vai entrar um ditador que vai matar metade da população para sobrar comida. E aí o que acontece? Nós, inclusive minha coluna chama Cidadania e Sustentabilidade. Porque eu acho que as coisas estão tão ligadas, porque se a pessoa não é cidadã, ou seja, se você acha que você não tem direito de reclamar, o que vai acontecer? As coisas não vão mudar. Então chega um prefeito, o prefeito sabe, puxa, se eu for tomar uma medida que vou cercear carro de alguma maneira, né, porque é muito bonitinho falar assim, vou fazer uma coisinha aqui, outra ali, tudo meio que maquiagem, né, não são coisas efetivas. Agora, se não, tem que ser política pública sim. É transporte coletivo, é só aqui que eu vou investir e não vou investir mais nada em transporte individual. A elite ainda né, de certa maneira, ainda tem o domínio das coisas, vai dizer assim, como é que é? Será que eu só vou poder usar meu helicóptero? Não, eu quero usar meu carro também. E aí vai para cima do prefeito. Se a população se conscientiza e atua de maneira conjunta, a pressão do grupo sempre vai ser maior e vai ser melhor para todos. Né? Então por isso que eu faço essa relação entre cidadania e sustentabilidade. O mais importante é a prática. Que sempre que a gente puder, a gente, não só como individualmente, como cidadãos, reclamando onde for possível, reclamando com as empresas quando você vê que as coisas não estão legais. E a última coisa que eu quero dizer, que eu acho muito importante, qualquer compra que a gente faz uma escolha. A gente faz uma escolha para uma empresa que às vezes pode ter trabalho escravo.
A gente faz uma escolha com uma empresa que às vezes é muito legal, que está procurando fazer um trabalho, mudar seus processos de produção. Então, isso serve para quase tudo que a gente faz na vida. E aí a pessoa fala, ah, não, eu não estou fazendo escolha nenhuma. Bom, você acha que não está, mas você está. Você está dizendo assim, você está assinando sem saber. É muito pior quando você não tem informação, porque você assina uma determinada postura e você nem sabe o que está assinando. É a pior coisa que existe. Portanto, buscar informações, agir conscientemente, né, sempre naquilo que é possível para a gente manter a nossa qualidade de vida. E sempre brigar, sabe? Sempre buscar informação, brigar, fazer valer os nossos direitos. Aí sim, sustentabilidade vai ser uma realidade que a gente vai poder alcançar para as próximas gerações. Eu queria só chamar o Flávio Tiné, que é um amigo nosso também, escritor, jornalista. Enquanto a Lígia assina os documentos, ele vai dar uma palavrinha com vocês aqui, e a Lígia já vem para concluir, fazer a entrega dos certificados para vocês, tá? Meu amigo Flávio. Meu nome é Flávio Tiné, sou jornalista, aposentado, há 5 anos que estou aposentado, e pediram para falar um pouco sobre ética, porque eu sou membro da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas. Quando me convidaram para entrar nessa comissão, eu mesmo tive um susto, porque, fazendo um retrospecto da minha carreira, eu não me lembro de ter feito nada que justificasse esse universo numa comissão de ética, que é um negócio muito sério, discutir filosofia, e sugerir a presidência do sindicato uma providência. Quer dizer, a comissão de ética do sindicato é uma comissão que só age a pedido dos próprios jornalistas. Quer dizer, quando o jornalista tem uma queixa, se dirige ao sindicato por escrito e a comissão decide se caberia ou não uma punição a esse jornalista. Não são muitos casos, os casos são poucos e raros, né? Mas apenas para dar um exemplo, o que mais me marcou nesses últimos 6, 7 anos que eu estou lá, foi um caso de Juca Kfouri contra Newton Neves, da Bandeirantes, né? E Soares. Eles dois entraram no sindicato exigindo uma punição ao Juca Kfouri, porque Juca Kfouri acusava eles de ladrão, de roubar, de fazer propaganda, de fazer merchandising, de fazer, enfim, ganhar dinheiro com a sua própria imagem. É o que Newton Neves faz até hoje. Ele vende sapato, vende banana, vende rádio, vende qualquer coisa. E é um comerciante. Então, exigiram que o Juca fizesse uma retratação. E a comissão estudou, chamou um individualmente, chamou o outro, ouviu um, ouviu o outro, e não chegou a uma conclusão, porque Newton também acusava o Juca Kfouri de tomar dinheiro de Pelé. Teve uma época que Pelé, quando Pelé deixou o futebol, ele foi empresa, ele fez uma série de reportagens na Globo, na CBN, em todos os canais que ele dispunha, e segundo o Joaquim, tomou dinheiro do Pelé também. Então, ficava um pelisão. O que é que a comissão fez? Convidou os dois, sem que um soubesse que ia lá também. Então chegaram os dois, cara a cara. Bem, entendeu isso, só faltou sair tapa. E sair empurrando, empurrava o outro, e a Denise ficou no meio, e conseguiram sair de lá sem nada resolver. Então foi a comissão muito boa. Nem eles. Foi o caso mais grave que teve assim. Os outros casos são muito pequenos, uma ou outra jornalista que se queixa de assédio, coisas que se resolvem e acaba aí. Mas o meu espanto inicial era porque, como jornalista, eu nunca fui um exemplo de ética, ou melhor, fui exemplo de ética à medida em que cheguei ao fim da carreira, depois de 47 anos de jornal,
revista, assessoria de imprensa, e tudo, sem nada. Com a mão no bolso, com a mão na frente e outra atrás, como se diz. Tem um apartamentozinho do BNH na Lapa, 70 metros quadrados, e um carro mil, um carro popular. Tudo que eu tenho é isso aí. Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu sou um exemplo de ética, porque eu não consegui enriquecer, não consegui tomar dinheiro a ninguém, mesmo tendo trabalhado nas melhores empresas e nas melhores revistas. Eu trabalhei 10 anos na Editora Abril, em várias revistas, e quando eu passei pela revista de televisão, era uma revista chamada Intervalo, eu convivia muito com os cantores, Beto Carlos, Aragão Carlos, Chico Buarque, fulano, ciclano. E quando precisava de... Chegou a um ponto, depois de uns 3, 4 anos, que a Editora Abril resolvia fazer uma capa botar na capa da revista Onifon. Mas a capa tinha que ser feita hoje e não dava tempo de fazer entrevista. Então ele chamava, você que já entrevistou o Onifon 10 vezes, faz uma reportagem aí com 10 lá, você sobre o Onifon, lá aqui. Com o Roberto Carlos a mesma coisa. Eles queriam, você precisa chamar o Roberto Carlos aqui para ele fazer umas fotos no estúdio, porque ele vai ser a capa do Contigo amanhã. Eu ia na casa do Roberto Carlos, arrancava ele, trazia estúdio. Com esse tipo de relacionamento que eu tive com eles, eu poderia ter feito minha vida ali. Com o Roberto Carlos, com o Vanderlei Cardoso, com o Chico Buarque, com todos eles. E nunca usei pedir um favor a ninguém, nem a editora. Acabei saindo da Editora Abril, fui para o Estadão, fui para o Banco, ser assessor de imprensa, fui para o HC, onde fiquei 21 anos no Hospital das Clínicas. E tem até um livro aqui que eu trouxe para vocês, fiz um livro, Pois Não, Doutor, Bastidores do Maior Hospital do Brasil. Quando eu entrei no Hospital das Clínicas, foi curioso o seguinte, eu fui o primeiro assessor de imprensa no Hospital das Clínicas. E nunca nenhum jornalista tinha trabalhado lá. Quem fazia assessoria de imprensa era Relações Públicas, Serviço de Relações Públicas. Então, na primeira reunião da diretoria, a diretoria era o superintendente e os diretores dos institutos do HC. Quando a diretoria se reuniu, pela primeira vez que eu estava lá, o superintendente me chamou para me apresentar. Olha, esse aqui é Flávio Diné, um jornalista, foi da Abril, foi disso, foi daquilo. Eu convidei para ser o assessor de imprensa do HC e montar uma assessoria de imprensa no HC. A Globo foi lá e só entrava a Globo se eu autorizasse e eu estivesse junto. E eu fui junto com a moça, sem saber do que se tratava. Ela me disse assim, uma reportagem sobre lixo hospitalar. O lixo hospitalar tem um tratamento diferente do lixo comum. Tem uma lei, ele vai para separar do lixo comum, lixo médico, lixo isso, lixo aquilo. E o HC tem tudo isso, na ponta da língua, tem tudo isso organizado. E eu fui todo feliz mostrar para ela como funciona o sistema de lixo no HC. O lixo do centro cirúrgico tem um caminho, o lixo comum tem outro, todos se encontram lá embaixo, os caminhões levam para a prefeitura incinera o lixo hospitalar. E lá tinha um cesto onde supostamente havia esse feto. Ela filmou o lixo e saiu a reportagem dizendo que havia o feto. Mas não mostrou? Não mostrou. Não mostrou. No outro dia eu me ferrei, né? Eu chamar a diretoria, como é que eu autorizei aquilo? Eu não sabia. Eu fui pego de surpresa. Então, aí, essa questão do HC foi uma passagem muito importante na minha vida e foi definitiva. Foi a última, né? Foi a última porque eu me aposentei aí. Eles não tiveram comigo
exatamente ética. Porque eu já tinha 21 anos de HC, já tinha estabilidade, entrei lá a convite do superintendente, mas fiz o concurso interno de redator. Eu tinha um cargo de redator e um cargo de assessor técnico, assistente técnico aqui no navio e assessor de imprensa. Eu usei toda a minha experiência de redator, de repórter, de copydesk, de chefe de reportagem, em tudo que eu fiz durante mais de 20 anos na imprensa inteira, 10 anos na Abril, 5 anos no Estadão, 5 anos na Gazeta, na assessoria de imprensa do Unibanco, na assessoria de imprensa da CINS. Toda essa experiência me usei no HC, como fazendo o jogo do HC, mas fazendo o atendimento à imprensa. Internamente, os médicos me chamavam de assessor da imprensa, porque eles me odiavam, porque ele procurava atender a imprensa, como no caso daquele do lixo hospitalar. Então, quer dizer, eu não sei se foi por isso que a Denise, que conhecia toda a minha vida pregressa, me chamou para integrar a comissão de ética, porque eu tenho esse passado aí de sofrimento que, sem querer, está envolvido o aspecto ético. Né? Ninguém mais sabe o que é ética. A ética é tudo, né? Mas a ética é tudo na vida. Eu acho que o mais importante é isso, a conduta correta. A conduta correta é a ética. Não adianta você ficar discutindo nos livros de filosofia. Vale. O que fica é isso que a mãe da gente ensinou. Não isso, não roubo, não mate, né? Isso para mim é que é a ética. Que bom. A sua experiência com eu trouxe 2 livrinhos aqui para distribuir. Ah, é? O que a gente faz? Meus do HC, minha experiência no HC. Platinero, pois não, doutor? Lembranças Aqui, da luta. as lembranças da luta. As boas lembranças da luta é crônicas que eu faço sobre minha vida, sobre a luta política, Bom, espero que vocês tenham apreciado esta forma, né, de que nós estamos agora reformulando a questão da entrega dos atestados. Atestado para nós de capacitação profissional é aquele, vamos dizer, doutoramento que nós estamos, né? É o diploma. Então, é um significado muito importante. Todos nós sabemos no mercado que ninguém é que vai ganhar o prêmio ou é o melhor, mas, no fundo, nada mais, nada menos, significa o papel, as dificuldades e a valorização de tudo que nós fizemos. Então, eu quero que vocês tenham esse momento de conscientização para que a vida inteira, vocês tenham como lembrança essa tarde, não está muito bonita, mas foi muito agradável, muito caliente, né? Aprendemos muito, para que ela fortaleça, encoraje, seja amorosa, né? Quando a gente estiver em momentos alegres e momentos não tão alegres, mas que isso sirva realmente de uma coisa carinhosa, de algo muito especial. Então essa é a palavra do sindicato, que nós somos o sindicato Satélite SP é o único que tem a representação legal pela CLT, a consolidação das leis do trabalho. Mas daí o que eu quero, não é a presidente, não é o diretor, não somos nós todos e é esta a entidade. O que nós temos de força é a entidade. Então, vocês aqui são as nossas esperanças para dirigir o sindicato. Então, assim, eu quero que vocês já comecem a serem chamados, convocados, né, para esta luta sindical. Ela é linda, maravilhosa, a gente leva algumas dificuldades, mas vale a pena depois para que a gente possa dizer, eu vivi, né? Como os nossos companheiros aqui chegaram e afirmaram. E então hoje é um dia muito especial, tanto para vocês
para nós do sindicato. Eu acho que saibam disso. E técnicos, sindicatos artistas e técnicos. E aí o que eu quero? Nós temos duas questões, dois itens ainda a fazer. Um é o seguinte, quando as pessoas vêm, buscam o sindicato para o início do processo de capacitação profissional, fazem a parte legal, né, administrativa, mas isso é uma questão política, não é? Então, quando vocês estão entrando na secretaria, depois passa para o conselho de capacitação, o conselho então faz avaliação, vê o resultado, conversa, tudo isso aconteceu, não é? E dessa forma, então, depois passa para presidente. Então, eu não sei se vocês sabem, eu sou a Lígia presidente do SATED, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, então, incumbir a aval para que proceda a feitura dos atestados de capacitação profissional. Até aí tudo bem, é um ato administrativo, passa a ser, está tudo legalizado. Mas eu, como todos nós aqui somos corintianos, né? Então a gente gosta, né, das coisas tudo certinha, né? E tudo correto, né? E aí então eu falei assim, mas peraí, não é só minha assinatura aqui. Assim como eu sinto que eu quero conhecer as pessoas, porque o nosso ofício é olho no olho. Às vezes a gente vai pegar mais, né? Fica só no olho, mas tudo bem. Né? A gente segue. Mas essa coisa pessoal, não tem? A vida é assim. E o nosso trabalho é assim. Então eu fiz questão de conhecer vocês, né? E também fazer com que vocês me conheçam, né? Porque o meu bom nome anda por aí, né? E todo mundo me quer muito bem. E falar bem de mim, então, é uma maravilha, né? Nem eu mesma me aguento, assim, de alegria e felicidade, né? Então, o que eu quero aqui colocar em Assembleia Geral extraordinária é um único ponto, se vocês me permitem, discutir, propor, né, e aprovar ou não, se vocês querem ou não querem que a presidente assine os atestados de capacitação profissional. Né? Porque aí é uma corresponsabilidade, tanto da parte da categoria quanto da parte do sindicato na figura da presidente. Tudo bem? Vocês entenderam bem? Tá. E aí depois então nós vamos fazer a leitura do Código de Ética, ainda tem o juramento e depois nós vamos fazer a entrega dos atestados. E agora mais uma novidade, vocês vão receber um diploma. Aí manda fazer uma moldura bem bonita para colocar assim na porta. Abriu a porta, vai todo mundo entrar na casa, vai ver que vocês também receberam diploma pela capacitação profissional. Tudo isso é mérito, tudo isso é resultado do que vocês, durante essa trajetória, conseguiram realizar e demonstrar. Tá bom? Depois a gente vai ler também o Código de Ética. Tá? Vocês não leram ainda, né? Já. Vocês estão na frente, então tá pronto, tá ótimo. Então nós só temos a Assembleia e o juramento, né? A segunda questão é que se não houve nesta compreensão alguma coisa que resultou em facilidade, coisas essas que a gente... falta assim que a gente... Não houve isso? Não te ouvi. Não, é que a gente fala umas coisas um pouco baixo, né? As paredes têm ouvido. É verdade. Então, da forma assim, se vocês estão convictos por livre, espontânea vontade e conhecimento, que não houve alguém assim falando, você entendeu? Então não precisa nem falar, né? Então aqui vocês realmente estão convictos pela sua própria natureza, conhecimento, né? Tem mais uma outra palavra que agora no momento não tem. Juízo. Bom, esqueci. Então tudo bem, não é verdade? Certo? Então, durante o encaminhamento da proposta, ninguém fala, ninguém tumultua, tudo bem? Então, eu vou encaminhar
processo de votação, sim. Quem for favorável que a presidente assine o atestado de capacitação profissional, levante o braço. Muito bem. Pode baixar. Esses dois convidados estão fora. Foi por unanimidade. Eu acho isso muito interessante, porque o ser humano ele tem essa capacidade. Bom, eu encerro a Assembleia, então, entendeu? Agora, esse comentário. Tem essa capacidade de entender o que acha, né? Tem uma grande convicção. Então, aplausos aí. E agora, então, eu peço para que a gente possa estar fazendo o juramento, né? Eu juro, nesta data, 9 de junho de 2011, que estou sendo consagrado, por mérito próprio, ética e conhecimento, como um profissional da categoria artística e técnica. Então me comprometo em todos os momentos profissionais demonstrar de boa forma este conhecimento e aplicá-lo da melhor forma possível. Sempre em consideração ao serviço a quem estou prestando, aos colegas de trabalho, para que assim tenhamos um bom resultado. Porque o nosso serviço tem uma grande e importante proposta de transformar este país através da nossa arte, um país justo, ético, solidário e compreensível às causas das populações. Não praticando nenhum ato que venha a ser ofensivo, com demonstração da fé, discriminação religiosa, sexual ou outra de qualquer forma, garantindo então um trabalho promissor, da qual foi neste período todo aprendido e realizado pelo meu próprio esforço e conhecimento. Devo ainda lembrar a todas as pessoas que me ajudaram nesta construção, para que possam servir de exemplo, e a nós no futuro, de construir uma pátria, zelar pela vida humana, a vida animal, a água tão necessária, e todas as plantas do mundo. Neste momento, então, estou consagrado pelo órgão da minha categoria, como um profissional, fazendo jus e direito, mérito e valorização, para uma vida plena, alegre e feliz. Pois a partir de agora, sou um profissional.
profissional! Promessa é para ser cumprida, hein? Tá bom? Beijinho para vocês, podem sentar. Eu falo e aí a pessoa vem e cada um vai receber, tá bom? Assim? Então tá. Muito bem. Vamos aplaudir o Hugo de la Riva! Vamos aplaudir Pamela Galvão! Vamos aplaudir Zeno Silveira! Aplaudir a Lara Mitchell! Aplausos a Atílio Possar! Aratã Brasil! Luiz Fernando Almeida! Bruno Vinagre! Marco Antônio Rodrigues! Raíto Cunha! Felipe Justo! Juliana Prestes! Paulo Mondim! Daiane Bugatti! Felipe Ereni! Aline Persini! Nana Buff! Léo Delgado! Bruna Karen! Denis Menezes! Isis Valente! Matheus Valinhos! Evas Carreteiro! Laiane Rodrigues! Valeu, né? Beijo grande para vocês. Tenham muita paz, muito sucesso. O sindicato está aqui à disposição para vocês, o que vocês precisarem. Agradecemos de coração os nossos queridos companheiros. Estamos sempre às horas e essa é a nossa casa. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E agora... Nós estamos gravando, depois nós vamos fechar e queremos depois. Passa para portfólio. Passa para portfólio, claro, tá bom? Tchau, beijos, beijos. Obrigada por tudo.